Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz para você que nos acompanha, nos prestigia com a sua audiência, para a sua família, enfim, para todos aqueles que estão no seu coração. Nós temos falado sobre a vida de Chico Xavier, comentado muitos pontos importantes da biografia de Chico Xavier. A vida de Chico Xavier é uma lição para todos nós, é um grande ensinamento, um grande exemplo para todos nós de verdadeiro apóstolo do Cristo, não apenas de médium excepcional que ele foi, mas de um homem de bem, realmente de um homem de bem. E nós recorremos, sempre que possível, a diversas obras de nossa lavra, da lavra de outros autores, como sempre recorremos ao livro Lindos Casos de Chico Xavier, que foi escrito pelo professor Ramiro Gama, que era muito amigo de Chico, o visitava com frequência, ele e a esposa visitavam Chico com frequência em Pedro Leopoldo. E algumas histórias é possível você já tenha conhecimento, outras talvez não, mas sempre vale a pena a gente relembrar, recordar os exemplos de Chico Xavier e esse intercâmbio natural que ele tinha com os espíritos, não é? com o mundo espiritual, principalmente com a sua mãe nos primeiros anos, não é? Ele que ficou órfão com 5 anos de idade, Dona Maria João de Deus, ou como ela foi registrada, né? Maria de São João de Deus. Ele sempre estava em contato com ela, o espírito dela sempre estava orientando o filho, né? Como aqui neste caso, o Chico, como nós sabemos, quando ficou órfão, ele foi morar com a sua madrinha, que era uma senhora, vamos dizer, obsidiada, não é? E que o maltratou durante 2 anos. O professor Ramiro Gama escreveu aqui, olha, Dona Rita de Cássia, era o nome dela, criava em sua casa como filho adotivo um sobrinho de nome Moacir, menino de 11 a 12 anos de idade. Chico tinha 5 anos, né? Moacir trazia larga ferida na perna, quando a dona da casa mandou chamar Dona Ana Batista, antiga benzedeira da localidade denominada Matuto, hoje Santo Antônio da Barra, nos arredores de Pedro Leopoldo. Dona Ana examinou a úlcera e informou: aqui só uma simpatia dará resultado. O menino tinha uma ferida grande na perna. Qual? Perguntou a madrinha do Chico. Uma criança deve lamber a ferida por 3 sextas-feiras, continuadas, pela manhã em jejum. Vejamos bem, né? Uma benzedeira e examinando a ferida na perna de Moacir, que já era um menino crescido, 11, 12 anos de idade. E Dona Rita, então, perguntou, olha, o Chico serve? Chico, coitado do Chico, né? Uma criança, o Chico serve. A benzedeira observou e declarou, muito bem lembrado. Isso ocorria numa quinta-feira. À tarde, quando o menino foi à prece sob as árvores,
encontrou Dona Maria João de Deus, em espírito, e contou-lhe chorando que no dia seguinte ele deveria tomar parte na simpatia. Convém esclarecer que esses casos eram contados todos pelo próprio Chico. Ele contava, mesmo aqui em Uberaba, quando para cá ele transferiu residência, ele contava casos de sua infância, né? E esses casos ele contava para o professor Ramiro Gama, que ia escrevendo, falando, vamos dizer assim, daquelas experiências de Chico, né? Dona Maria João de Deus, em espírito, disse ao Chico, isso foi numa quinta-feira, na sexta-feira ele deveria começar a simpatia. Ela disse assim, você deve obedecer, meu filho. A senhora acha que eu devo lamber a ferida do Moacir? Mais vale lamber feridas que fazer aborrecimentos nos outros, falou o espírito maternal. Você é uma criança e não deve contrariar sua madrinha. Vejamos aqui, né? Já a mediunidade curadora de Chico Xavier entrando em funcionamento, né? E a senhora crê que isso poderá curar o doente? Aí ela respondeu, não, isso não é remédio, mas dará bom resultado para você mesmo, porque sua obediência dará tranquilidade à sua madrinha, que era uma senhora perturbada, assediada pelos espíritos, não é? E que parecia ter uma implicação contra Chico, não é? Chegando até perfurar o abdômen de Chico Xavier, o ventre dele, com garfos. E vendo que o menino hesitava, continuou, seja humilde, meu filho. Se você ajudar a paz de que precisamos, você lamberá a ferida e nós faremos o remédio para curá-la, né? Curar a ferida. No outro dia, Chico obedeceu a ordem, não é? Obedeceu a mãe. Não é? Na sexta-feira imediata, repetiu a estranha operação e a úlcera desapareceu, né? Com 2 sextas-feiras, né? Quando lambeu a ferida pela terceira vez, viu o espírito de sua mãe sorridente ao seu lado. Estático, viu-a abraçar Dona Rita. E Dona Rita, transformada, acariciou pela primeira vez e disse-lhe bondosa, muito bem, Chico, você obedeceu direitinho, louvado seja Deus. Mas ele ia continuar apanhando. Uma senhora perturbada, não é? Ele apanhou até os 7 anos de idade, até quando Dona Cidália, segunda esposa de seu pai, e ele não gostava do termo madrasta, não é? A sua segunda mãe, ele sempre se referia a ela como sua segunda mãe. Até quando Dona Cidália foi buscá-lo, né? E depois de 2 anos de flagelação, olha aqui o testemunho, né? O Chico teve a felicidade de passar uma semana inteira sem garfadas e sem vergões. Quer dizer, durante uma semana ele não apanhou, não é? E não levou garfadas, né? Porque ela sempre espancava o Chico, uma senhora doente, não é? Realmente doente e que com certeza era utilizada pelos espíritos, não é? Quem sabe até para traumatizar o espírito de Chico para sempre e, não é? E atrapalhá-lo na tarefa que ele seria chamado a desenvolver mais tarde.
Mas vejamos como o mundo espiritual não o desamparou. O mundo espiritual não nos desampara, não é? Às vezes nós achamos que estamos aí desamparados pelos nossos familiares, pelos nossos amigos que já se encontram do outro lado da vida. De maneira alguma. Os nossos familiares, aqueles que têm condições, e sempre alguns têm essa condição, não é? Os nossos familiares nos amparam, nos socorrem, os nossos amigos, protetores da vida maior, sempre estão procurando nos auxiliar nos momentos difíceis. Não estamos de forma nenhuma desamparados. Ainda hoje nós recebemos uma mensagem de uma amiga de Araraquara que está atendendo uma moça com problemas e diz que não consegue orar, não consegue nem mesmo ler o Evangelho, tem feito tratamento psiquiátrico, já tentou suicídio, e ela então nos perguntava o que deveria dizer a esta jovem que mora numa cidade próxima. Ela ora com esta jovem todos os dias ao celular, não é? Todos os dias ela está orando com esta jovem. Nós dissemos a ela, olha, continue orando com ela, e este é o caminho, continue insistindo, mas vê a possibilidade de mobilizá-la no sentido de que ela comece a se interessar, a fazer o bem pelo próximo, não é? A terapia da caridade, né? Uma vez, Emmanuel, perguntaram a Chico qual era o meio de se livrar da obsessão, não é? Aí o Chico respondeu, olha, o Emmanuel está presente e está dizendo que nós temos 2 meios para nos enfrentar esses processos obsessivos, não é? Mais renitentes. Ele diz assim, olha, o primeiro é através da oração, porque através da oração nós nos lembramos de Deus, não é? De um ser maior, poderoso, que pode nos socorrer. Nós mobilizamos forças espirituais. E o segundo é o trabalho, porque através do trabalho, disse Emmanuel, esquecemos de nós. E é interessante isto, né? Porque quando a pessoa está sofrendo, quanto mais ela se mostra introspectiva, quanto mais ela pensa naquele sofrimento, naquela perturbação, mais perturbada ela fica. Vai ficando mais perturbada, não é? Quando vem aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos infelizes, pensamentos ruins, né? Os espíritos infelizes ficam julgando ideias, não é? Ideias para que a pessoa se anule e podem levar a pessoa realmente para a cama, levam a pessoa às vezes a um vício. A pessoa procura o álcool, a bebida, não aguenta aquele sofrimento e vai para a bebida, vai para a droga, não é? E acaba indo, às vezes, até para o suicídio. Mas vejamos como a mãe de Chico, o espírito de Dona Maria João de Deus, com a permissão de Jesus Cristo, estava amparando o Chico, né? Ela desencarnou, o Chico tinha 5 anos de idade, ela desencarnou em 1915, mas ela não deixou o Chico sem proteção. Olha aqui o segundo fato importante, o anjo bom, 2 anos de surras incessantes, 2 anos, o Chico apanhando, não é? Imaginemos o medo que ele tinha de viver naquela casa, não é? 2 anos viver o Chico junto da madrinha. Numa tarde muito fria, quando entrou em colóquio com Dona Maria João de Deus, Chico implorou. Ele sempre ia orar no quintal, debaixo de umas árvores, debaixo de uma bananeira, diz ele,
orar no quintal e conversava com Dona Maria, João de Deus, o Espírito que aparecia para ele. Aí ele disse assim: mamãe, se a senhora vem nos ver, por que não me retira daqui? Vejamos, um Chico novinho. O Espírito carinhoso afagou e perguntou: por que você está tão aflito? Tudo no mundo obedece à vontade de Deus. Mas a senhora sabe que nos faz muita falta. A mãezinha consolou e explicou: não perca a paciência. Pedi a Jesus para enviar um anjo bom que tome conta de vocês todos. Eram muitos irmãos, não é? Eram muitos irmãos. O Chico não era o caçula, mas ele ficou órfão com 5 anos. Abaixo dele ainda havia uma irmã. Aí, sempre que ele revia a progenitora, sempre que ele tinha oportunidade de ver o espírito de Dona Maria, o Chico perguntava: mamãe, quando é que o anjo chegará? Espere, meu filho, era a resposta de sempre. Decorridos 2 meses, o senhor João Cândido Xavier resolveu casar-se em segundas núpcias. Porque quando o senhor João Cândido casou-se pela segunda vez, a dona Cidália disse assim: olha, eu me caso com você, João, mas eu quero os seus filhos todos comigo, eu não quero os seus filhos espalhados na casa dos outros, não. Olha que espírito extraordinário, realmente um anjo bom, não é? Um espírito missionário que apareceu na vida de Chico, não é? E na vida de seus irmãos, não é? E Dona Cidália Batista, a segunda esposa, reclamou os filhos de Dona Maria João de Deus, que se achavam espalhados em casas diversas. Foi assim que a nobre senhora mandou buscar também o Chico. Quando a criança voltou ao antigo lar, contemplou a madrasta que lhe estendia as mãos. A diferença de tratamento, né? Dona Cidália abraçou e beijou com ternura e perguntou: meu Deus, onde estava este menino com a barriga deste jeito? O Chico diz que ele contava para nós que quando ele voltou para a casa de seu pai, que se casou com Dona Cidália, ele usava assim um roupão, ele não podia usar outra roupa porque tantas eram as feridas no seu corpo, não é? As equimoses, as manchas e a barriga furada, com garfo. A mulher era louca, era perturbada, essa senhora, não é? Por pouco que ela não provoca a desencarnação do Chico. Ele poderia ter contraído uma infecção dessas garfadas que levava no ventre, não é? E poderia ter desencarnado. Vejamos como a proteção do mundo espiritual funcionou, mas vejamos também, por outro lado, como nós precisamos estar sempre vigilantes e atentos, porque os espíritos adversários do Cristo, os espíritos que não querem o nosso progresso, os espíritos que não desejam que nós melhoremos espiritualmente, eles fazem de tudo e encontram instrumento. Os instrumentos estão aí, não é? O avô de Márcia sempre me falava assim: olha, quando os espíritos querem derrubar alguém, querem prejudicar alguém, às vezes eles trazem o instrumento de longe. Eles buscam o instrumento de longe, quando eles querem fazer com que esse instrumento encarnado seja uma pedra de tropeço, para derrubar a pessoa, né?
Então, continuando aqui a história, Dona Cidália falou assim, meu Deus, onde é que estava este menino com a barriga desse jeito? Chico, encorajado com o carinho dela, abraçou-a também, como pássaro que sentia saudades do ninho perdido. A madrasta bondosa fitou bem nos olhos e indagou, você sabe quem sou eu, meu filho? Ela perguntou para o Chico, você sabe quem sou eu? Sei sim, respondeu. A senhora é o anjo bom, de que a minha mãe já falou. Dona Cidália não entendia, né? Ela não era espírita, Dona Cidália, né? Era católica, não entendia. Mas o Chico, na sua simplicidade, não é? Na sua infantilidade, já médium, não, a senhora é o anjo bom de que a minha mãe falou. Não é? Ela não entendeu nada, mas ficou quieta, ficou calada, abraçou o menino e tratou de curar as feridas que tinha na barriga do menino, né? E desde então, entre os dois, brilhou o amor puro com que o Chico seguiu a segunda mãe até a morte. Ela ficou na companhia de Chico um pouco mais de 10 anos. Depois ela desencarnou também. Nesses 10 anos que ela teve casada com o Sr. João Cândido Xavier, ela teve mais 6 filhos, não é? Ela teve 6 filhos e o Chico aí já estava crescidinho, né, com 18 anos de idade, né, por aí, não é, com 18 anos de idade, e ele foi cuidar depois dos filhos dela, dos seus irmãos, né? Irmãos por parte de pai, não é? Ele que foi cuidar. E o Chico nos conta o seguinte, que quando Dona Cidália desencarnou, os filhos estavam pequenos, né? Eles tinham aí 3, 4, 6 anos, era uma escadinha, né? 6 filhos, uma escadinha. Aí o pai de Chico era um vendedor de bilhetes de loteria. Ele não parava em casa. Ele vivia andando por Pedro Leopoldo e pelas cidades vizinhas, tentando vender bilhetes de loteria, para poder cuidar mais ou menos da família, né? Ele não tinha tempo de cuidar dos filhos também, né? O senhor João Cândido quis também entregar os filhos de Cidália para que os outros tomassem conta. Aí diz o Chico que ele e a sua irmã mais velha, a Dona Luísa Xavier, o Chico tinha um grande respeito pela Dona Luísa. Dona Luísa era a irmã mais velha. O Chico e Dona Luísa chegaram para o pai e falaram assim, não, meu pai, o senhor não vai fazer isso. O senhor não vai fazer com os filhos de Cidália o que o senhor fez conosco. O senhor pode deixar que nós vamos tomar conta dos filhos de Cidália. Então ele, principalmente Dona Luísa, que era a irmã mais velha, Dona Luísa Xavier, tomaram conta dos filhos de Dona Cidália. Muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.